deveria ser muito propagado, que é o adultério virtual ou involuntário, a questão das redes sociais e tudo mais. Então, eu gostaria de ler aqui um versículo convosco que está em Filipenses capítulo 4, versículos 7 ao 9. Filipenses 4, 7 diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então eu quero, em primeiro lugar, glorificar a Deus, por essa palavra, porque há muitas pessoas que realmente estão recebendo essa palavra e essa mensagem está surtindo o efeito necessário, até mesmo fora do Brasil, Tem pessoas que estão ouvindo e comentando até a mensagem aí. E eu louvo a Deus, por isso eu quero glorificar a Deus pelo resultado desta mensagem. Eu achei que seriam poucas as pessoas interessadas, mas muitas pessoas estão interessadas. Não é porque estão nesse pecado, mas, quem sabe, estava entrando nesta rede maldita, Não que as redes sociais sejam, mas elas podem se tornar, sim, uma fonte de maldição se nós não souber usar. Então aqui apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele está dizendo de duas coisas muito fortes, que você tem que guardar o coração e os sentimentos em Cristo. Então nós, como seres humanos, somos aí dotados de sentimentos, E nós precisamos preencher, satisfazer. E é claro, como tudo na vida, existe a maneira correta e a maneira errada, de se preencher essas lacunas, este vazio e muito mais. E ele dá uma relação aqui bastante interessante. Ele está dizendo o seguinte: quanto mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro. O adultério virtual, como a gente falou lá em primeiro lugar, que esse tipo de pecado ele começa no seu início com a maior intenção, com uma intenção nobre, uma intenção boa de ajudar as pessoas, de evangelizar as pessoas. Logo, logo muitos entram em salas de bate-papo, depois as pessoas entram no privado, Tem essa parte que a gente acabou esquecendo, que a pessoa começa ali conversando com as outras pessoas, de repente chama aquela pessoa para o privado. A princípio, tudo parece ser tudo normal, respeitosamente, mas esses sentimentos que precisam ser nutridos começam então a vir à tona, à flora, E aí as pessoas começam a abrir seu coração, ali começam as intimidades, palavras bobas às vezes, brincadeiras, chocarrices, que é um pecado, a palavra condena, mas logo, logo, essas pessoas, elas, por carência, diga-se de passagem, porque a maioria começa dentro de uma carência, dentro de uma necessidade, coração apertado, querendo desabafar com alguém, e os sentimentos que precisam ser nutridos, seja por vários aspectos, Então, eu sempre digo que a intenção, a princípio, a não ser aqueles que são os passarinheiros, como eu disse ontem, aqueles que são os malditos já por natureza, no sentido deste assunto. Então, sempre começa com um problema dentro de casa, uma crise no casamento, uma dúvida a respeito do ministério, e aí vai. Depois a gente comentou que o adultério virtual ou involuntário, ele acontece porque muitos não estão sendo orientados na igreja. Ontem a gente falava sobre isso. Então os pastores não falam sobre o assunto, às vezes dão uma pincelada, mas não trazem para a responsabilidade mesmo, falando abertamente do perigo. Então é uma bênção, tudo, se você souber usar, é uma bênção. O carro é uma bênção,
dentro das normas, dentro dos limites, né? Dentro das leis. Porém, se não soubermos usar, já era. Então eu penso, irmãos, e não sou sozinho nesse pensamento, que o inimigo das nossas almas, ele fará de tudo e mais um pouco para nos distrair. E olha, as redes sociais hoje é uma fonte de distração. É um campo fértil. Se você não prestar atenção, você vai ser sucumbido. Provérbios capítulo 26, versículo 17 diz assim: e que passando se opõe à questão alheia, é como aquele que pega um cão pelas orelhas, como o louco que solta faíscas, flechas e mortandades. O versículo 19: assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Então às vezes começa numa brincadeira, mas aquele que entra em questões alheias, ele é tido como uma pessoa louca que pega um cachorro bravo pelas orelhas. Certamente vai ser mordido, né? E a gente terminou ontem, ainda vou falar alguma coisa a respeito dessas questões alheias, porque aí você entra na vida da pessoa. É diferente quando você realmente é guiado pelo Espírito Santo a ajudar aquela pessoa está lá com o seu cônjuge ou com o seu filho, né? Mesmo que sozinho, né? E você tem não digo, a oportunidade, né, de poder ajudar aquela pessoa. Agora, aquela pessoa que entra como intruso mesmo, ele entra lá bater papo com a pessoa e começa a instigar, começa a procurar, né, simplesmente para entrar na vida da pessoa. E hoje, porque ontem a gente falou que ia falar hoje a respeito deste vício, que tem se tornado um vício. Eu coloquei aqui, em terceiro lugar, devo adverti-los a respeito do vício que o adultério virtual está proporcionando a milhões de pessoas. Tem pessoas hoje, pelas redes sociais, viciadas em jogos, todo tipo de jogo. Tem gente viciadas, né, em política, todo tipo, né? Pode ser, pastor, que alguém possa estar viciado nas redes sociais na questão do adultério? Sim. É muito comum hoje as pessoas não fazem mais nada, a não ser estar nutrindo esses sentimentos, não guardam o coração, estão usando de mentira, porque dificilmente as pessoas vão falar a verdade umas para as outras, principalmente desses modos operantes aí. Então milhões, por que não dizer até bilhões de pessoas fazendo uso das redes sociais, e o problema é tão sério que se a pessoa não tiver pelo menos um contato naquele dia nas redes sociais, parece que o dia não é dia, perdeu, ele falta alguma coisa, como se fosse uma droga. Eu comparo o mau uso das redes sociais como um vírus mortal. Dependendo do vírus, ele pode ficar incubado aí e você nem percebe durante anos, caso da HIV. Outros nem tanto, levam dias, semanas, meses. Caso da coronavírus, H1N1 e outros, né, que se manifestam dentro de 15 dias, uma semana. E eu vejo assim que esse mal, o lado mal das redes sociais, estão levando as pessoas a virar e viver como se fossem zumbis. Não ligam mais para a família, não ligam mais até para a higiene pessoal. Há aqueles, né, a gente já sabe disso, a China deu um diagnóstico das redes sociais, onde existem muitas pessoas tão viciadas que esqueceram do mundo. E coloquei aqui, as pessoas viciadas em salas de bate-papo, Facebook, WhatsApp, Instagram, dificilmente têm tempo para assistir um programa, um jornal, ler um livro ou fazer outro tipo de coisa. O que está acontecendo no Brasil e no mundo não lhes interessa. É muito comum se perguntar, viu o que aconteceu? Não. Pô, a pessoa está com
todas as informações necessárias, e na verdade está com o mundo nas suas mãos através do celular, ele não sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque o mundo dele foi colocado um cabresto nele e ele só consegue enxergar aquilo que nutre os seus sentimentos, nutre a sua alma. No caso do qual nós estamos conversando, o adultério virtual, né? Que parece ser quando o pecado não é pecado. Quando aquilo, o meu coração julga não ser tão maldoso assim, tão maléfico assim, né? Aquela coisa que vai impregnando a alma das pessoas e as pessoas, então, quando vê, elas estão já numa armadilha sem poder retroceder. Quer dizer, veja que hoje as pessoas elas têm no próprio celular aplicativos que falam, mas de Bíblia. É aplicativo, né? Tem várias Bíblias online ou offline, você pode usá-las. Às vezes elas são usadas na igreja. Agora, nós temos notícia de pessoas que mesmo dentro da igreja não conseguem parar de mexer na rede social. O pastor está pregando e ele está mandando mensagem pelo WhatsApp. Aconteceu aí numa igreja, o pastor estava pregando e as pessoas não... É uma mensagem difícil, né? Aquela mensagem espada, né? Chata, aquela coisa. E aí a pessoa mandou um recado para outra lá dizendo assim, mas que mensagem chata, ou algumas coisas assim. Só que aquela mensagem foi para o pastor da igreja que estava pregando. E aí já viu, né? Deu o que falar. Mas por quê? As pessoas estão dentro da igreja, outras não vê a hora de terminar o culto, você vê correndo para fora da igreja, ou lá mesmo dentro da igreja, não se comenta mais a respeito, né? Não se conversa mais a respeito da igreja, né? E se a gente não advertir, se a gente não fala às pessoas, irmãos, às vezes as pessoas estão vendo coisas dentro da igreja, assistindo, comentando pelas redes sociais. Então, e elas não percebem. Então até elas fazem o uso da Bíblia ali, mas os viciados em redes sociais, irmãos, não vivem, vegetam. Outra coisa, para os viciados nas redes sociais não sobra tempo para mais nada. Por quê? Para que perder tempo se informando? Ler um livro, aprender. Agora, examinar as Escrituras, meus irmãos, hoje já não se usa mais Bíblia na igreja. Veja na igreja quantas pessoas... E qual que é a desculpa? Não, mas eu tenho a Bíblia no celular. Então, o inimigo conseguiu persuadir as pessoas a não ler a Bíblia, examinar as Escrituras. Depois, por causa da Bíblia no celular, não preciso mais levá-la para a igreja. Antigamente era um troféu. Levar a Bíblia era o orgulho dos cristãos, né? Carregar o livro debaixo do braço. Nós éramos até taxados como fanáticos religiosos por levar a Bíblia debaixo do braço, né? Hoje, dificilmente você vê uma pessoa, ainda tem, mas poucas pessoas. Esses tempos atrás, um grande pastor aí do Brasil proibiu as pessoas de levar o celular para a igreja. Proibiu mesmo. Se quer usar o celular, então você vai usar na tua casa. Aqui nós vamos usar a Bíblia. E aí você começou a ver as pessoas indo para a igreja com a Bíblia e voltou, né, a usar o livro mesmo, o papel. Então, observação. No início do adultério virtual, algumas até começam bem, enviando mensagens lindas, colocam versículos bíblicos. Claro que os mal intencionados fazem tudo isso para ganhar a confiança das pessoas, mas geralmente as pessoas começam muito bem, levando aquelas pessoas a refletir, mas logo vem esta maldição do vício, que é como se fosse... É pior do que droga. Eu terminei falando ontem, né? Que uma pessoa viciada em drogas, ele vai para uma clínica, ou às vezes tem alguns remédios. Já ouvi falar que hoje existem até tipos de cirurgia no cérebro para tentar, não sei falar nada sobre isso,
eu vi, pode ser até bobagem, mas eu sei que existe meios, né? Clínicas de recuperação. Só que os viciados em redes sociais ou no celular, não existe uma lei, não existe nada disso. A pessoa, lá na China, por exemplo, a reportagem que eu assisti, o pai foi buscar o seu filho, né? Mas o filho já começou a passar mal. Por quê? Porque o pai estava com o celular ali no carro. Então não tem como você fugir. Veja a que ponto chegou. Irmãos, não estou falando para as pessoas que elas conseguem se controlar. Eu estou falando para aquelas pessoas que pode acontecer de você estar hoje vivendo uma vida, mas tão dentro, sabe, das redes sociais que você não tem mais tempo para nada. Ou o inimigo está programando a tua mente para isso. Ele é sutil e nós permitimos que isso aconteça. As pessoas estão se tornando viciadas, que ao acordarem, a primeira coisa que é feita não é orar agradecendo a Deus pela salvação, pelo sono reparador, por mais um dia de vida. Não. Os viciados, principalmente os que estão vivendo o adultério virtual, a primeira coisa a fazer é pegar o celular para ver a mensagem, ou as pessoas que estão vivendo nesse vício, não necessariamente estão em adultério, pode estar, eles querem saber das redes sociais. Qual que é o bochicho, qual é o assunto, qual foi a mensagem que me enviaram, e se não enviar, veja que é uma coisa de coração, sentimentos. Se ninguém lhe mandar, ele começa a brigar pelas redes sociais. Oh, será que ninguém aí pode me responder? Por quê? Porque isso nutre. É como se fosse aquela dose de droga por dia. Ah, o senhor está sendo muito radical, irmãos. Eu estou lhe divertindo para que você tome cuidado, porque isso está atrapalhando a tua vida espiritual e o arrebatamento da igreja. Irmãos, na vida de muitas pessoas vai ser neutralizada porque não tem mais crescimento espiritual. Estagnaram. Alguns anos atrás você orava muito, você era de jejum, de oração, você não perdia culto. Hoje, veja o que aconteceu com você. De vez em quando você vem. Um domingo você vem para a igreja. O que você vai responder diante de Deus? Você acha que essa vida cristã que você está levando em Deus vai te dar respaldo? Vai te dar condições para o arrebatamento da igreja? Pensa nisso. Muitos estão se tornando zumbis virtual a cada vez mais empobrecidos espiritualmente, procurando de certa forma enriquecer pessoas que nem as conhecem com palavras vãs, porque ele está vazio. Quer dizer, eu quero a prosperidade daquela pessoa espiritualmente falando. É como se fosse assim, está faltando para mim. Eu tenho só aquele pouquinho d'água. Se eu não beber aquela água, eu vou morrer. Eu conheço a fonte, mas eu não estou na fonte. Mas eu tenho só aquele pouquinho d'água. E eu quero passar para a pessoa. Numa vida espiritual a mesma coisa. Se você não estiver bem nutrido, bem alimentado, como você vai ajudar aquela pessoa? Há momentos que a gente faz um esforço, dependendo da situação, dependendo da circunstância, para poder ajudar aquela pessoa. Só que quando você ajuda aquela pessoa, você sabe, né, o quanto você foi desgastado. Você lembra de Elias? Elias teve um dia lá no Monte Carmelo que foi algo tremendo, onde ele desafiou os profetas de Baal, né, os profetas de Acabe e de Jezabel. Foi um show mesmo. Foi forte. Só que quando ele termina, ele vai no portão lá de Israel, de Jerusalém. Um recado de Jezabel fez ele fugir o dia inteiro com medo de morrer na mão de Jezabel. O que aconteceu? Ele estava esgotado espiritualmente. Então hoje, uns cristãos que não examinam as Escrituras, não ouvem a palavra de Deus. Sabe, irmãos, antigamente você via aquelas pessoas passavam o dia inteiro ouvindo, passavam escutando hinos
hinos maravilhosos, com mensagens maravilhosas. Hoje, dificilmente, eu estou muito ocupado para se ocupar com Deus. Observação: há casos de pessoas que morreram diante do computador desnutridos, sem noção nenhuma. A mente entrou em parafuso. Quando viram, morava sozinho. Quando foram dar conta, ele estava morto lá em cima do computador. Não se alimentava, não ia nem ao banheiro, ficava prendendo ali o seu intestino, a sua bexiga, e morreu. Como é que pode? Pode, porque Satanás ele se aproveita, nem é tudo Satanás, mas eu posso abrir um precedente aí para que o inimigo das nossas almas entre e faça o serviço dele. Então essas pessoas estavam tão viciadas que mais nada na vida fazia sentido, não tinha hora para se alimentar, dormir. Muitos se fecharam em seu mundo virtual, se esquecendo da vida real. A vida dele passou a ser virtual. Veja o caso de um chinês. Na hora que dava fome, ele tinha uma garrafa com água, uma coisa assim ele colocava, mas ele colocava na própria tela da televisão as imagens de comida. E ele começou a se alimentar virtualmente. No começo, alguns colegas iam, depois ele começou a ficar tão aprofundado que os colegas já não suportavam mais o mau cheiro dentro do apartamento. E eles acharam que aquilo era uma coisa normal, só que ele não se alimentava fisicamente, porque a mente dele já estava desequilibrada. Você lembra ali do Filipenses que nós lemos? Guarde o seu coração e seus sentimentos. Cuidado, porque você pode ter sérios problemas. Então, a mentira passa a ser a verdade absoluta, nutrindo os sentimentos humanos. Parece bobagem o que estou falando para você, mas, meu amado, quem sabe você está dizendo: pastor, isso é uma estupidez, fanatismo religioso, não tem nada a ver, eu sei o que estou fazendo, eu sei o meu lugar, eu me conheço. Eu lhes faço algumas perguntas e responda para você mesmo. Você ficaria uma semana sem celular ou sem as redes sociais numa boa? Você não ficaria nervoso, nervosa? Isso não traria um desespero para a sua alma? Você não ficaria irritado ou irritada? Ou só de pensar te dá um desespero na alma? Imagine ficar uma semana sem celular. Irmãos, tem pessoas que não conseguem ficar uma hora. Pelo menos com o celular na mão tem que estar. Primeira coisa, se ele esquecer a Bíblia em casa, ele não volta para pegar a Bíblia. Mas se ele esquecer no trabalho dele o seu celular, ele larga tudo, ele pega o seu carro. Se ele esquecer a Bíblia na igreja, eu pego no outro dia, eu pego no outro culto. Se ele esquecer o celular, eu duvido. Aí tem aqueles, né, que tem sempre uma resposta na ponta da língua, é que eu trabalho, eu preciso, eu uso o WhatsApp para trabalhar. Não estou falando das pessoas que estão trabalhando. Hoje, por exemplo, a questão do Uber, né? Quanto é importante o celular, aplicativos aí como é que se diz, GPS, quanto é importante. É tudo tão importante, é tudo tão necessário. Mas você há de convir comigo que hoje, então é muito fácil você saber se você não está aí já entrando, né, nesse abismo terrível. Você não é uma pessoa viciada mesmo? Ou ainda não se deu conta disso? Permita-lhe dizer algo que é muito difícil de dizer. Milhões de cristãos estão perdendo a sua comunhão com Deus. E não é por causa das redes sociais, mas por causa do uso delas. Eu pergunto para você, Deus tem parte, Deus está sendo glorificado dentro desse contexto do qual você disse que não é, que não está? Deus está sendo glorificado através do uso das redes sociais? Parece uma tremenda bobagem o que estou lhe dizendo. Ao examinar as Escrituras, veremos que nos últimos dias teremos tempos trabalhosos. Últimos dias.
que últimos dias são estes. 2 Timóteo 3, 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, porque se você vê nessa rede social, tem todo tipo de pessoas. Tem aquelas pessoas que estão apenas navegando, procurando coisas boas ou coisas ruins. Tem aqueles que, pelo fato de serem amantes de si mesmos, irmãos, veja, amantes de si mesmo, e aquele que não precisa de uma pessoa física para poder suprir as suas necessidades sentimentais. Agora, por ser amante de si mesmo, eles nutrem esses sentimentos com imagens, com pessoas do outro lado. Não há necessidade o toque físico, desde que esses sentimentos, tanto espirituais, porque você vai ver que existe o lado espiritual, o emocional, que vem através de palavras de apreciação, elogios, né? Qual de nós não gosta de ser elogiado? Todo mundo gosta. Difícil a pessoa que não gosta de ser elogiado, né? E aí você quer nutrir esses sentimentos. Não é elogiado pelo marido, pela esposa, pelos filhos, pelas pessoas dentro de casa. E agora aparece um Dom Juan aí, do outro lado da China, ou do outro lado da Itália, não sei, lá no outro mundo. E ele começa, então, a cativar você, ou ela, cativar ele, né? E aí, irmãos, já viu, né? Aí o inimigo se aproveita, essas pessoas que estão fracas, não conseguem perceber. Tem pessoas que não conseguem. Quantas vezes nós estamos procurando algo? Esse dia eu estava procurando meu óculos, com óculos no rosto. Outro dia você está procurando a chave com as chaves na mão. Esse dia eu vi uma pessoa pela internet, né? Brigando, xingando todo mundo, procurando a bolsa, e a bolsa a tiracolo. A humanidade caminha assim, sabe? É uma coisa tão difícil, porque é tudo muito acelerado. Então, quando você vê, já passou o dia, quando você vê, já é o final do mês, quando você vê o final de ano, é assim que funciona. E nós julgamos sempre dizendo, não tenho tempo. Agora, se numa época em que eu digo que não tenho tempo, não administrar o meu próprio tempo, aí, meu irmão, que eu vou trazer consequências, pode ser até mortais para a minha vida. Quem sabe você não conseguiu ver nesses versículos aqui algo do qual nós estamos falando. Mas eu vou ler de novo agora para vocês entenderem. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Por mais que a tecnologia esteja avançada, mas hoje é bem difícil você conseguir administrar o teu tempo, tua vida espiritual, tua vida sentimental, organizar a casa. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Amanhã eu vou estar terminando falando sobre isso. Desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Irmãos, nós sempre tem pessoas se maltratando pelas redes sociais, falando mal, caluniando. Mas, irmãos, eu vejo hoje no meio político, às vezes eu assisto, né? Hoje tem até uma CPI da fake news, onde as pessoas usaram, e têm usado e vão usar, para denigrir. Há poucos dias aí teve um pastor que foi detonado, né? Foi tudo uma mentira, uma invenção, e ele foi detonado como sendo pedófilo. Agora, alguns anos depois, não sei quanto tempo passou, 3, 4 anos,
descobriram que era tudo mentira da própria esposa. Mulher, por maldade, surtou, acordou pela manhã, se teve um sonho, não sei, sei que ela acorda de manhã dizendo que tinham abusado do filho dela. E aí ela vai forjar um ambiente para o marido de suicídio. E levam ele, e passou na Globo, passou em muitos lugares. E, irmãos do céu, a vida desse pastor inocente virou um inferno por causa das redes sociais. Então veja que arma poderosa que é hoje. Isso acontece dentro da família em menor escala, mas dentro da família já houve separação por causa disso. Palavras que não deveriam ser colocado ou aplicado, né? Imagens. Hoje você vê um rapaz que tem intimidade com a moça, tira foto, no outro dia coloca nas redes sociais para denegrir aquela pessoa. Então e tem sido e vai ser uma ferramenta usada para a maldade. Agora imagine uma pessoa que se viciou na maldade. Não é apenas que é terrível, né? No adultério virtual, 2 pessoas lá que ninguém sabe, que é um pecado terrível também. Agora tem aquela pessoa que se viciou em caluniar. Tem aquelas pessoas que elas se viciaram em ostentação. Volta e meia você vê pessoas ostentando com carros que não é dele, com cordões de ouro que não é dele, com armas. Gente que faz montagem para dizer que está em Dubai, para dizer que está lá na Maldivas e outros lugares. Quando você vai ver, tudo aquilo era fake news. Por quê? Para nutrir. Então veja, são amantes de si mesmo. Eles querem que aquela pessoa sinta que aquilo que ele está passando é verdade quando não é. Então por isso que a Bíblia diz, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais. Irmãos, se um pai tirar o celular da sua filha de 14, 15, 16 anos, posso estar exagerando, é capaz de matar o pai. Ou pelo menos se tranca no quarto e fechou o tempo. Não existe mais essa sensibilidade de você chegar para o filho assim, filho, isso não é bom para você, me dá aqui. Isso vai ficar aí até domingo, você não vai ver ou você não vai tocar em celular. Como iria reagir o seu filho, a sua filha? E aí, eu volto a dizer aqui, será que eles não estão viciados? Pai, mãe, será que o seu filho não está viciado? Mesmo. Não presta mais atenção. Irmãos, eu vou começar a pegar mais na parte da igreja até, porque às vezes eu vejo pessoas distraídas com o celular, não presta atenção na mensagem. Se você for perguntar para essa pessoa, ela diz que está com o aplicativo aberto por causa do versículo. Mas nós temos hoje o data show com versículos na parede. O pastor fala um versículo lá, a pessoa já projeta ou já passa lá, né, a projeção do versículo na parede. Será que há necessidade mesmo? Ou é uma desculpa para manter esse celular ligado, para de vez em quando dar uma olhadinha nas mensagens? Veja que tipo de culto nós estamos apresentando a Deus. Agora eu pergunto para você, essa pessoa não é uma pessoa viciada que nem na hora do culto consegue ficar sem o celular? O mau uso das redes sociais ou suas ferramentas de entretenimento tem revelado e transformado pessoas nas características reveladas nesses versículos que nós acabamos de ler. E eu vou falar aqui a respeito, eu acho que vai dar tempo aqui ainda, e eu vou ver as orientações do apóstolo Paulo para os últimos dias. Quem sabe ele pensou que eram os últimos dias lá, mas nós estamos aqui já no terceiro milênio, 2020. Amantes de si mesmo, presta atenção. Ou seja, deixamos de experimentar a plenitude da vida como dádiva de Deus quando atraímos a nós mesmos toda a atenção possível, permitindo que nós mesmos sejamos
amantes. O que é amante? É aquele que ama de verdade. Só que nesse sentido da palavra, ele é muito mais desqualificado dessa palavra de ser amante de verdade. Então eu posso ser amante de verdade da minha esposa, mas não posso ser de uma outra pessoa ou de mim mesmo. Então veja, quando atraímos a nós mesmos toda a atenção possível e permitimos nos seduzir pelo amante que existe dentro de nós, ou seja, assim como todo caso extraconjugal precisa da consciência das partes envolvidas para que se consuma, assim também acontece com o nosso amante interior. Ele precisa de estímulos, de atenção, de carícias, de afetos, a fim de que este paralelismo, negativamente, ele possa coexistir e que possa sobreviver. Ora, se eu posso nutrir os meus sentimentos do meu jeito, sem precisar de uma pessoa presente, sem precisar da minha esposa, minha esposa não me elogia, mas eu tenho alguém pela rede social que me cobre de elogios. Não me faz carinho, mas alguém, só pelo fato de estar dando importância para mim, então esse amante de si mesmo, ele está muito preocupado em nutrir os seus sentimentos. E é claro que começa no sentido espiritual muitas vezes. Agora vejam, ele precisa de estímulos, de atenção, de carícias, de afeto, ele precisa de companheirismo, mas não precisa estar presente. Agora veja, uma das coisas mais interessantes é que o amante de si mesmo deseja ser feliz a qualquer preço e pagará um alto preço para realizar e nutrir os seus sentimentos. Ele se arrisca, e volta e meia está caindo na própria cilada. Quando as pessoas descobrem o seu cônjuge, descobrem a separação, às vezes morte. Quantas vezes você vê pela televisão o marido que foi lá e deu um tiro na esposa, O feminicídio hoje é uma coisa muito grande, há um alarde da sociedade por causa disso, e você vai ver, tudo começou pelas redes sociais. Pode, lá fora pode, no trabalho pode, até na igreja, dentro da igreja, pode sim, mas a facilidade que as pessoas têm hoje de estar cometendo este pecado. Então, a internet tem proporcionado todas as alternativas possíveis e imagináveis. Homens e mulheres estão se tornando amantes de si mesmos, procurando preencher o vazio da sua alma, dos seus sentimentos, nem que para isso ele faça uso da ilusão momentânea de uma sala de papo. Nem sabe quem é aquela pessoa, mas eu estou tão carente, eu preciso tanto, de um elogio, eu preciso tanto de uma conversa que, se não for assim, eu vou ficar numa situação difícil. Aí ele vai falar, eu acho que dá tempo, avarento. Veja o que proporciona. Há, de certa forma, uma ideia de que o avarento é aquela pessoa que não gosta de gastar o seu dinheiro, é pão duro. Porém, existe um tipo de avareza que tem alimentado milhões pelas redes sociais, pessoas mesquinhas, é aquela que gosta apenas de alimentar a sua alma, mentindo para si mesmo e para outras pessoas, apenas para satisfazer os seus caprichos e egoísmos. Não é generoso ou caridoso, só pensa nele ou nela. Não há mais tempo para a família, para a igreja, até mesmo para o seu cuidado pessoal. Alguns até mesmo, irmãos, aproveitam o Wi-Fi da própria igreja, dizia há pouco, na hora do culto, para enviar e receber mensagens sem nenhuma culpabilidade. Cultuar a Deus passou a ser um passatempo sem nenhum temor. Alguns pensam que estão num clube gospel. Então, este é o egoísmo, ou a avareza, Aí tem o presunçoso. Dentro deste assunto, você vê a pessoa que ela é uma pessoa amante de si mesmo, avarenta, presunçoso.
O que é a pessoa presunçosa? É aquele que possui uma opinião positiva muito elevada de si mesmo, que se julga melhor do que os demais. Belo, perspicaz, com maior inteligência, indivíduo vaidoso, pretensioso. Característica de quem possui excesso, sabe e pensa que sabe, que maneja bem. Então aquela pessoa, imagine, eu jamais vou cair numa situação dessa. Ontem a gente falava que todo viciado ele começa com a primeira dose, com a primeira cheirada, com a primeira aplicação. Socialmente falando, aí eu vou aqui, tem um tempinho agora, eu vou ver o que está bombando nas redes sociais, e aí um abismo chama outro abismo. É uma página que joga outra página, que joga outra página, e de repente, hoje bem menos, mas de repente aparece ali, olha, eu sou da sua cidade, que tal conversar um pouco nesta hora? E não vai aparecer uma mulher feia, nem um rapaz feio, ou um homem feio, uma mulher feia. Vai aparecer alguém que vai chamar a sua atenção. Como nós não temos, muitas vezes a maioria das pessoas não tem um domínio próprio, sensibilidade, discernimento espiritual, está feito aí a desgraça, né, para a alma desta pessoa. Irmãos, eu vou parar por aqui. Amanhã eu quero falar um pouquinho mais sobre este versículo, quando ele vai falar da soberba, do presunçoso, vai falar, né, tantas coisas aqui, e eu gostaria de terminar amanhã dando um alerta muito grande para o povo de Deus, principalmente para aqueles que estão levando Deus a sério. Cuidado, prestar muito mais atenção nessas redes sociais, né? Hoje nós estamos vivendo um momento difícil que, irmãos, até para cultuar a Deus, nós temos que tomar cuidado. Ver se o que estamos fazendo glorifica a Deus realmente, ou apenas um pensamento que é uma coisa isolada, que eu penso que está sendo o nosso Deus glorificado. Quando, na verdade, biblicamente falando, Deus não passa apenas de um alvo, mas não como Senhor absoluto de nossas vidas. Sabe que muitas pessoas elas têm Deus como um talismã. Eles têm o Espírito Santo como uma força cósmica, ou uma energia, quando na verdade é uma pessoa que sente tristeza, chora, que se preocupa e que está disposto a nos ajudar em tudo. Eu quero orar por você e que Deus te dê olhos de águia para perceber dentro de sua casa. E se você notar, esses dias nós fomos num restaurante, fui com a minha família lá, acho que foi aniversário da Vanessa, e a gente estava lá conversando a respeito de tantas coisas, da família, da vida. Então um conversava com o outro, né? Mas mesmo assim, de vez em quando tinha alguém que pegava o celular para dar uma olhada, né? Aí de repente, porque a maioria deles sabe, né, que chega naquele momento ali, só se for, tocou o telefone, tem que passar uma mensagem, que a gente não pode ser tão radical, né? Mas, irmãos, se nós começarmos a nos discipular, não que seja errado, pecado, usar as redes sociais. É como se usa as redes sociais. Então hoje, como é que pode? Eu estou aqui, minha esposa está ali, eu estou passando mensagem para ela. A não ser que seja uma coisa confidencial, não posso agora aqui estar conversando, ela quer me dar um aviso ali, né? Não vejo nenhum problema. Mas são pessoas que se tornam zumbis, repito, não têm mais vida própria. Estão sendo guiadas pelas redes sociais sem perceber. E a gente vendo isso, irmão, não vai falar nada, não vai avisar. A função do atalaia é avisar. Eu gostaria que você acompanhasse amanhã o final dessa mensagem, né? Eu creio que, se Deus quiser, outro dia está falando sobre atenção, né? Fugiu agora o título aqui, mas passo para vocês amanhã. A tensão que isso está trazendo para o mundo inteiro, as dificuldades que os nossos governantes estão tendo, alunos nas escolas, por exemplo, o Japão não permite
que os alunos levem celular para a escola. Eles usam bip. Você lembra daquele bip que havia antigamente? Um sinal. O pai sabe aonde o filho está. Eu vi agora, essa reportagem foi ontem, ou foi na quarta-feira? Não, ontem foi quarta. Terça-feira eu assisti, eu acredito que foi pela Band. Muitos de vocês assistiram a reportagem ou no SBT sobre o estudo, ou uma matéria assim sobre as crianças na escola. Eles não permitem. Né? Você vai em certos lugares que está lá, desliga o seu celular. Por quê? Numa audiência nós temos que desligar os celulares. Vários lugares não é necessário. Na casa de Deus, irmãos, será que não precisamos? Não é ser radical. Eu acho que é um sacrifício que vale. Sabe, é um sacrifício que Deus merece. Embora o obedecer é melhor que sacrificar. Então vamos obedecer ao nosso pastor. Meus irmãos, por favor, nessa hora, se você puder desligar o seu celular. Agora, se você não puder, deixa livre, né, a pessoa. Só não use agora suas redes sociais. Se for para usar a Bíblia, tudo bem. Anotação, que você pode até anotar algumas coisas ali pelo celular. Não podemos ser tão radicais. Mas se nós não fizermos nada, se nós deixarmos frouxo as coisas como está aí, meu irmão, eu não sei o que vai ser dessa humanidade. E eu não sei o que vai ser do povo de Deus. Então é pecado? Não. É uma bênção. As redes sociais pode ser livramento, pode dar livramento a uma pessoa. Meu Deus, hoje você consegue facilitar a tua vida com o celular. Uma bênção de Deus as redes sociais. Agora, que o inimigo ele vai aproveitar, vai. E ele sabe, não sou advogado dele, mas ele sabe muito bem como atrair a sua atenção, deixar você realmente inerte para as coisas de Deus, incapaz de raciocinar, incapaz de valorizar o arrebatamento da igreja. E se você morreu hoje nessas condições, você tem certeza da sua salvação? Porque se você tem dúvidas, não herdará o reino dos céus. Você tem que ter certeza da sua salvação. Se você morreu hoje, você vai para o céu ou para o inferno? E não só a respeito desse assunto, vários, né? Tem gente hoje viciada na pedofilia, pornografia, poder, dinheiro, aí vai, né? Drogas, álcool, pessoas que são viciadas em coisas que a gente nem imagina. Pois bem, meus amados, vamos orar a Deus. Senhor, Tu és um Deus justo e verdadeiro. A finalidade, Senhor, dessas lives não é acusar ninguém, não é, meu Deus, falar mal das pessoas, nada disso. Não é, Senhor, outro a não ser ajudá-los a não cair nesses erros grotescos, e aqueles que se deixaram sejam livres, porque o Senhor é misericordioso, benevolente. Tua misericórdia continua sendo a mesma, teu amor, ágape. Portanto, Deus, por favor, nos ajude, Senhor. Aqueles que precisam desta libertação, meu Deus. Pai, que seja quebrado na vida deles esse encanto maligno. Senhor, este sono da indolência, essa frieza espiritual, meu Deus, que tem, meu Deus, assolado, Senhor, muitos cristãos. Pessoas que têm prazer, meu Deus, de ficar horas e horas, mas não têm prazer de ficar pelo menos 1h30 na tua casa. Parece que um culto de 1h30 leva uma eternidade. Mas 3, 4 horas, meu Deus, acessando nas redes sociais, é como se fosse 1 minuto. Alguma coisa não está certo, meu Deus. E Senhor, só Tu podes fazer esta obra, eu não tenho como. Deus, não consigo. Através das minhas palavras, Senhor, nada vai acontecer. Mas através da unção do Espírito Santo, através da Tua palavra, poderá sim, meu Deus, surtir um efeito, e esses nossos ouvintes ou aqueles que nos assistem, que vão nos assistir depois, possam perceber, trazer no seu espírito essa palavra e dizer, meu Deus, eu realmente não tenho tido tempo para mais nada, só nas redes sociais. Pai, ajuda-nos, Senhor. Ajuda este pastor, esta pastora, este obreiro, esta obreira, que nós possamos, Deus,
fazer um teste em nós mesmos, um exame no nosso coração, para ver se nós não estamos realmente já tão emaranhado, meu Deus, tão enlaçado neste pecado, que nós não estamos conseguindo mais ouvir a sua voz. E depois nós começamos a reclamar dizendo que as bênçãos não fluem, que as coisas não acontecem, que Deus não fala mais. Senhor, as pessoas colocam culpa nas igrejas, nos pastores, quando elas mesmas não te buscam mais. E quando buscam, não com diligência, não da mesma maneira como buscam, Senhor, o que eles desejam pelas redes sociais. Meu pai, outro dia estava vendo um vídeo, meu Deus, de uma partida de futebol, algumas cenas, como as pessoas aplicam seu coração naquele momento. Ali, meu Deus, a atenção deles, a intenção do coração, meu Deus, é que o seu time de futebol seja vitorioso. Eles fazem coisas que nós ficamos abismados, meu Deus, por um fanatismo, podemos dizer assim, dentro do futebol. Pai, não queremos ninguém fanáticos, meu Deus, mas alguém que te adore em espírito e em verdade, porque o Senhor busca esses, dos quais venha te adorar em espírito e em verdade. O Senhor está buscando na terra. Ah, Senhor, quando o Senhor diz em Salmos, achei a Davi e pus a minha unção nele. Que coisa maravilhosa. Pai, me ajude, nos ajude e que nós sejamos abençoados. Ainda hoje, Senhor, teremos este culto de quinta-feira, onde muitos milagres vão acontecer. Desde já, Senhor, eu quero agradecer pelos milagres que o Senhor há de realizar nesta noite. Ajuda-nos, nos dá, Senhor, uma quinta-feira abençoada, um almoço abençoado, uma tarde abençoada e uma noite super abençoada. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Pois bem, meus amados, amanhã então estamos juntos.